Nessa aula 2, nós vemos algumas mudanças de poder no final da Idade Média, que serão importantes para caracterizar a Idade Moderna. Vamos começar caracterizando a estrutura de poderes da Idade Média, realmente. A nobreza, ela representava o poder local. Os senhores feudais realmente eram a lei e a ordem na sua região. Os burgos, que eram cidades, tentavam contestar esse poder. As comunas, que comandavam os burgos, tentavam lutar contra as exigências feudais. As monarquias eram uma espécie de poder regional, controlando uma extensão de terra que abarcava vários feudos. Elas foram muito enfraquecidas pela Idade Média, tanto pelo poder local dos nobres, quanto pelo forte poder da Igreja Católica, que era um poder supra-regional. Elas buscaram fortalecimento através de uma união com a burguesia. Mais tarde nós veremos na formação do Estado Nacional, das monarquias nacionais, como os reis e burgueses se aproximaram e por que era interessante essa união, tanto para reis quanto para burgueses. Nós temos a Igreja, a grande senhora da Europa, o poder supra-regional, que controlava a cultura e as mentalidades. Com o surgimento dos estados nacionais e fortalecimento da figura do rei, a Igreja perderá poder, já que o rei tentará ficar marcado também como um representante de Deus na Terra, além do Papa. As monarquias, elas são marcadas pelos reis tentarem conquistar cada vez mais poder político, e isso se dá fortemente nas cruzadas, já que os reis medievais eram grandes líderes militares, que durante a guerra podiam chamar seus vassalos, que tinham jurado lealdade a eles. Devido às cruzadas serem um grande período de guerras, essa autoridade do rei fica muito marcada nesse momento, e eles se buscam colocar como autoridade divina também. As cidades, comandadas pelos burgueses em geral, buscam autonomia, ou seja, se libertar dos mandos e desmandos dos senhores feudais, e para isso elas buscam o apoio do rei. Elas desejavam a unificação da moeda. Pode parecer absurdo, mas no mesmo território tínhamos várias moedas, cada senhor feudal definindo a sua. Ou seja, de cada vilarejo, em cada vilarejo que o burguês passava, ele precisava passar por uma casa de câmbio e trocar a sua moeda. E geralmente, nisso, ele perdia dinheiro. Eles também queriam a oficialização do sistema de medidas, já que cada localidade media as coisas do seu jeito. E quando eu falo sobre medidas, gente, é largura, peso, volume. Em cada lugar existia um sistema de medidas. Era muito confuso. E buscavam também que as estradas fossem protegidas, para facilitar o trabalho do comércio. E o seu maior desejo, o fim dos impostos feudais. As talhas, as banalidades, isso tudo que o senhor feudal cobrava dos seus camponeses. Aqui nós temos uma cidade medieval. Vemos que ela é fortemente defendida por muros, afinal, esse ainda é um período muito seguro. E nós vamos para alguns conflitos de destaque que acontecem nesse momento. Temos o primeiro deles, a querela das investiduras, que acontece no Sacro Império Romano Germânico, que lá na frente vai se tornar a Alemanha. O Sacro Império Romano Germânico era uma monarquia muito diferente. Quando o seu imperador morria, não era automaticamente o seu filho que se tornava o próximo imperador. Acontecia uma dieta, uma reunião dos principais nobres alemães, que eram chamados de príncipes, e eles votavam para escolher o próximo imperador. Mas os imperadores da família do Otto, eles adotaram uma tática para conseguirem manter a monarquia nas suas mãos. Eles nomeavam bispos, que acabavam sendo nobres também porque recebiam terras. Em troca disso, eles controlavam os votos dos bispos. O Papa Gregório VII, em 1075, decidiu que isso não ia mais acontecer, que somente o Papa podia nomear bispos. O rei Henrique IV, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, não aceita essa decisão e acaba excomungado. O fato de um rei ser excomungado na Idade Média era muito preocupante, já que seus súditos perdiam a crença de que ele era o líder ideal. Então, acaba que alguns príncipes ficam do lado do imperador, outros do Papa, e acontece praticamente uma guerra civil. O rei Henrique IV decide então pedir perdão ao Papa Gregório VII, que faz o rei ficar esperando 3 dias em sua porta. Era uma forma de marcar a sua autoridade sobre o rei. O rei consegue o perdão, mas mais tarde ele volta a entrar em guerra com o Vaticano, e essa querela dura gerações, sendo resolvida só em 1112 por outro imperador e outro papa, onde temos a Concordato de Worms, que fica decidido que o papa escolherá os bispos, mas os bispos jurarão vassalagem ao imperador do Sacro Império Romano Germânico. Aqui nós temos o rei se humilhando, pedindo perdão ao papa. A Magna Carta é um conflito que acontece na Inglaterra. O rei João Sem Terra, irmão do rei Ricardo Coração de Leão, herda uma Inglaterra praticamente falida, e ele decide cobrar mais impostos dos barões para restituir
o Tesouro Nacional. Só que os barões já estavam paupérrimos. Eles haviam doado muito dinheiro para o irmão do João Sem Terra, o Ricardo Coração de Leão, quando esse foi para as cruzadas, e era o rei da Inglaterra. Depois, o Ricardo conseguiu ser preso durante as cruzadas, e os barões contribuíram para pagar o seu resgate. Quando João Sem Terra decide aumentar os postos, eles se revoltam e fazem uma luta contra o rei, e obrigam este a assinar um documento conhecido como Magna Carta, que seria um grande antecedente da criação do parlamento inglês, que por sua vez é um grande antecedente do surgimento da democracia contemporânea. Na Magna Carta ficava decidido que João Sem Terra somente poderia aumentar os impostos sobre os seus nobres, caso esses nobres aceitassem isso. E aqui João Sem Terra assinando a Magna Carta, depois de perder o conflito para os barões ingleses. E temos o Cisma do Ocidente, onde Filipe IV da França vai causar uma grande preocupação para a Igreja Católica. Temos um cisma mais famoso, chamado de Cisma do Oriente, quando a Igreja Católica se divide em Igreja Católica Apostólica Romana, com o centro em Roma, e a Igreja Católica Ortodoxa, com o centro de poder em Constantinopla, uma divisão que se mantém até hoje. Filipe IV da França liderará o Cisma do Ocidente. Devido a querer aumentar o seu poder sobre a França, ele vai atacar o poder da Igreja. Primeiro, ele acusa os templários de diversas coisas, de enriquecimento ilícito, de roubo e até mesmo de relacionamentos homoafetivos, tentando perseguir a ordem e tomar os seus bens, o que ele consegue. Ele também tenta cobrar impostos da Igreja, com o que o Papa se revolta. Devido ao conflito com a Igreja, Filipe IV da França simplesmente decide sequestrar o Papa e declarar um novo papado em Avignon. Ele nomeia um novo Papa numa cidade da França, retirando o centro de poder político da Igreja Católica da Itália para a França. Parte da Igreja não aceita isso. O que acontece é que acabamos tendo 2 papas concomitantes, um em Roma e um em Avignon, ou Avião, como é traduzido para o português. Isso dura de 1378 até 1417, quando, concomitantemente, os papas de Avignon e de Roma são destituídos e o clero católico elege um novo líder, Marinho V, que volta a governar a Igreja de Roma. Outros 6 aproveitaram esse momento de fraqueza da Igreja, onde ficava muito claro que o seu poder passava por uma fragilidade muito grande, e marcaram a sua autoridade como representantes divinos na Terra, roubando um pouco da autoridade do Papa. E aqui nós temos a construção principal de Avignon, onde ocorreu essa dissidência da Igreja Católica.